Hoje nós vamos conversar com o desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior. Então, muito obrigado, viu, Braga, de você vir aqui conversar. Você sabe que você é um ídolo para toda essa área do registral. Todo mundo sabe da sua capacidade. Que agradeço, Tonani. Agradeço o convite, a honra de estar na sua presença, tê-lo assessorado na corregedoria, na presidência, e estar aqui conhecer as novas instalações, que eu não tinha vindo ainda, da Arisp e da Uniregistral. Então, o agradecimento é meu. Conta alguma coisinha da sua carreira, como é que alguém do direito vai se interessar por tecnologia, que normalmente nós temos uma ojeriza por isso. É verdade. Bom, tecnologia, ciências exatas e tecnologia é um assunto que sempre me interessou desde criança. Até foi um dilema muito grande na hora de escolher. A minha decisão era direito, com tudo que eu vejo, ou física nuclear. Física nuclear. Era uma coisa que me encantava na adolescência, na infância. Só que eu não sabia nem para onde canalizar isso. Teria tido muita dificuldade mesmo de canalizar no Brasil alguma coisa nessa área. Mas então, interesse eu sempre tive. Agora, contato efetivamente com a tecnologia começou junto com o ingresso na magistratura, entre 1990 e aí eu comprei meu primeiro computador, para começar a aprender e trabalhar fazer já desde a primeira sentença já num notebook que não tinha acentuação, aquelas dificuldades todas, imprimir no meio da página, todas as coisas dos primórdios da tecnologia. Né? Em DOS, sim. E aí eu vim acompanhando, sempre tentando estar em dia com as leituras, saber o que estava acontecendo. Isso, para minha surpresa, porque eu não tenho formação nenhuma em área de tecnologia, né? Mas acabou me aproximando mesmo dentro do judiciário do tema. O interesse da gente acaba levando, né? Então isso acabou me aproximando e inicialmente o extrajudicial era a grande referência da inovação tecnológica, né? O extrajudicial estava muito à frente a justiça, não é que estava à frente da justiça, a justiça estava lá atrás, no papel, né? Eu sempre digo, desembargador Braga, que essa estratégia do Constituinte de 88 foi muito inteligente, não é? Dando para um particular exercer em caráter privado uma atividade estatal. O caráter privado permitiu que eles deslanchassem, né? Sem dúvida, eu acho um modelo excelente, eu acho que o sistema de extrajudicial brasileiro é excelente, não inventamos nada, temos nossas raízes lá na Europa, mas eu acho que o que se desenvolveu no Brasil é um formato excelente, pouco reconhecido. Sim. O valor do serviço, a importância da preservação de direitos, que é o que faz o serviço extrajudicial basicamente, né? A importância disso é pouco identificada pelo cidadão. As pessoas ainda acham que é o Estado que está injetando recursos. Exatamente. Né? Eu acho que é mera burocracia. Como é obrigatório, eu tenho que fazer obrigatório e pago, então isso não deveria existir. Talvez minha vida seria mais fácil se não existisse. Não consegue avaliar o que é não ter um sistema com a segurança que tem, que não é um sistema de empresa privada pura, que pode fechar se quiser, né? Mudar de seu negócio, é um serviço público, mas ao mesmo tempo sem as dificuldades administrativas que o Estado tem, né? A gestão pública é muito burocratizada, muito amarrada, né? Muito amarrada. No Brasil, especialmente, né? O Brasil acho que é um dos campeões da burocracia, do emperramento, né? Doutor Braga, como é que anda a justiça? Qual foi o avanço nessa área de informatização, de uso da eletrônica? Eu acho que o avanço foi fenomenal. O fato da gente ter quase, já é a maioria dos processos novos que entram na justiça, em todos os 91 tribunais, a maioria esmagadora já é de processos nativamente digitais, isso é um salto gigantesco. Porque o que eu digo sempre, não é só usar computador, usar redes, usar data centers, usar tecnologia. Não, é mais do que isso. É mais do que usar documentos eletrônicos para fazer as coisas. Isso aí é o primeiro andar. É ter fluxo digital, é ter um fluxo processual que acontece dentro de um sistema. Chegar nisso foi um salto fenomenal.
Então a gente tem uma distância, e eu acho que muitos desses aspectos o judiciário passou na frente do extrajudicial, né? Porque com essa desenvolver o processo digital, o equivalente seria o processo de registro eletrônico, quer dizer, o registro ser feito dentro de um ambiente virtual, dentro de um fluxo. Isso é um salto gigantesco, é sair do primeiro andar e ir para o 45º. Então, acho que teve isso. O nosso dilema hoje é essa ideia eu acho a necessidade da integração da justiça contra a ideia da unificação, que é a ideia do CNJ, com a qual eu sou contrário. Eu acho que imposição de unificação não é um bom caminho, ele mata a inovação, ele mata iniciativas dos tribunais. Acho que é preservar a interoperabilidade, mas preservando aquilo que é próprio da federação, talvez, não uma... Exatamente. E outra, eu sempre digo, na área da tecnologia, quem pode dizer qual é o grande novo serviço que vai surgir daqui a 3 anos? Ninguém. Onde ele vai surgir? Quem serão as pessoas? É nas grandes empresas de tecnologia, é nas universidades? Não, às vezes é numa garagem com 2 jovens adolescentes como lá. A história mostra, né? As experiências recentes, né? Do Waze, 2 israelenses lá que se tiveram uma ideia genial, vamos usar a base instalada de celulares que tem no mundo inteiro, de graça, a gente dá um serviço de graça e eles dão informação de graça para a gente. A gente cria um negócio que vale 20 bilhões de dólares, né? Quais são os desafios do registro imobiliário? O que nós poderíamos aperfeiçoar? Como é que essa verdadeira muralha contemporânea que protege aquele que tem uma propriedade registrada, ele pode dormir tranquilo, sabendo que o sistema vai devolver a sua propriedade se ela vier a ser molestada? Como é que nós podemos tornar isso cada vez melhor? Então, eu vejo o serviço extrajudicial, até pela sua natureza sui generis, ele está num grande sanduíche. De um lado é o Estado, governo, e do outro lado é a sociedade, mercado, iniciativa privada, cujos interesses por formação, dados, são crescentes e impossíveis de serem barrados. Quer dizer, o olhar vem sendo e será cada dia maior de interesse pelos dados, pela atividade, pelo que se faz. Assim como é interesse em qualquer atividade humana, na verdade, né? Governo e iniciativa privada interessado em as informações da medicina, da justiça, da economia, do meio ambiente e de situação dos imóveis, situação imobiliária. Então, isso é um interesse crescente. Querer se fechar numa casca é o pior caminho possível, porque será amassado, simplesmente. Os interesses são grandes demais, poder grande demais. É o Estado, de um lado, que tem, eu convivi um pouco lá, né, com os órgãos do governo federal, quando estive em Brasília, na época do Ministro Peluso. Então, assim, é muito natural para o governo, principalmente o governo federal hoje, né, que o Brasil é um Estado unitário, né, de federação não tem nada. O poder federal é grande demais. Né? Mas é muito natural para qualquer um que chega lá que, não, isso tem que ser nosso, tem que ser do governo federal. O governo federal tem que ter essa informação. O governo federal vai fazer um serviço para regular isso, para controlar aqui, absolutamente todos os assuntos da sociedade. Então, esse olhar em cima do serviço extrajudicial é crescente, não vai diminuir nem se acomodar. A única solução possível é o próprio extrajudicial crescer institucionalmente, se fortalecer, se expandir institucionalmente. Isso é dialogando, trabalhando em conjunto com o governo. A ponte é o judiciário, que é o órgão ali de intermediação, porque é o órgão regulador, né? E com a iniciativa privada também. Quais são esses grandes interesses econômicos, qual é o olhar legítimo da sociedade, da economia? Imóvel é o valor, como é que a gente catapulta o mercado imobiliário? Né? Como é que eu torno ele mais ágil, mais dinâmico? Tem que fazer junto também, acho. Tem que ser dialogado, tem que ser construídas as soluções. Aí eles fortalecendo, eu acho que haverá uma excelente composição. É um desafio gigantesco. Como faz isso? Não tem nada pronto, não tem nada definido. O registro de imóveis tem sido chamado a investir naquilo que o mercado já está se servindo aí. Você acabou de falar de blockchain.
Talvez nem todos os nossos jovens saibam exatamente isso. O que é blockchain? E tem espaço para blockchain no registro de imóveis? Bom, blockchain é uma tecnologia fantástica, absolutamente inovadora, utilizando as possibilidades da tecnologia digital e a ciência de encriptação, das chaves criptográficas, da certificação digital. Concebeu-se ali uma estrutura de cadeia de blocos, né, uma corrente de blocos, encadear informação, encadear dados de maneira indelével. Então é um livro infinito, um livro que não se pode apagar por causa da força da encriptação. E ele é distribuído, ou seja, cópias deles para tantos quantos que queiram. Podem ter essa cópia desse livro. Então, para usar uma coisa um pouco mais concreta, o Bitcoin é uma moeda digital, uma criptomoeda, uma moeda digital construída em cima da tecnologia do blockchain. E o que é? Todos quantos queiram podem baixar a cadeia de Bitcoins do mundo na sua casa, na sua máquina. É um arquivo aí de uns 120 gigabytes, não é nada de extraordinário. Todas as relações de Bitcoin estão ali naquela cadeia. E ela só vale se elas tiverem 50% mais um das cadeias. Quem é o dono? Quem controla? Quem pode dar ordem sobre o blockchain? Absolutamente ninguém. Então, a segurança ela permite, eu posso confiar no outro sem conhecer e sem depender da figura do meio. Isso torna, e ela possibilita pela primeira vez, um negócio absolutamente fantástico. Só um parênteses aqui. O que é a internet? A internet até hoje é a internet da informação, a tecnologia da informação, ou seja, eu tenho informações sobre as coisas, mas eu não tenho coisas na internet. Então, comércio eletrônico, eu compro um livro no comércio eletrônico, compro um sapato no comércio eletrônico. Na verdade, eu tenho informações sobre o produto, informações sobre o meio de pagamento, informações sobre quem são as partes, mas eu não tenho nada efetivamente na internet. O sapato não está na internet, nem o dinheiro está na internet. O blockchain, ele permite a criação de unidades digitais únicas. Então, no caso, dinheiro, permite criar dinheiro. Por quê? Porque ele permite dizer, isto é um Bitcoin. Se ele é do Dr. Nalini, ele não pode ser de mais ninguém. E ele pode ser só de alguém se o Dr. Nalini transferir e essa pessoa receber. Então, é aquele que é rastreável. Então, isso cria, pela primeira vez, um objeto digital. Então, eu posso criar um registro único, eu posso colocar absolutamente qualquer coisa dentro de cadeias de blockchain, que são únicas, que são objetos digitais. E eu interajo com esse objeto digital sem ninguém no meio. Então, isso é uma tecnologia tão assustadoramente inovadora que, de fato, ela permite qualquer coisa. E é muito fácil qualquer um pensar, bom, por que a gente não faz o registro de imóveis inteiro no blockchain? E dá. Eu tenho que ter uma instância de qualificação de títulos, o que pode e o que não pode entrar no blockchain. Agora, uma vez entrado, é indelével, né? E é mais ou menos o que uma ideia leiga se imagina de um cartão. O que é um cartão? Um cartão é um lugar onde eu coloco o documento e nunca mais ninguém tira. Né? Eu vou atualizando, mas estará lá guardado para sempre. O blockchain permite isso. É uma solução para o registro de imóveis? Não, acho que não. Agora, o registro de imóveis pode usar a tecnologia, incorporar a tecnologia? Pode, eu acho que tem infinitos ângulos. O usuário do registro de imóveis poderia pagar um dia com Bitcoin os emolumentos? Sim, sem problema. Nada impediria. E o blockchain talvez fosse mais adequado de imediato para o título dos documentos, que é um cartório. Sim, é o candidato mais óbvio, né? É o título dos documentos, que é simplesmente um encadeamento de documentos e depois não vai se alterar. A certidão. Porque se houver alguma alteração, não vai entrar na mesma, vai ser uma sequência, né? E não os estatutos. Só para ajudar a entender um pouco melhor esse poder do blockchain, como ele permite um objeto digital? O objeto digital é um código alfanumérico desse tamanho associado a alguma coisa. Então, tem-se, por exemplo, frutas orgânicas, cada uma identificada
e eu sei todo o trajeto dela dentro da indústria da alimentação até chegar no consumidor final. Eu posso rastrear todos os passos. Isso é feito com diamantes. Por exemplo, na hora que se descobre um diamante lapida, ele é escaneado, então ele tem um desenho único, e o que torna único são as falhas que ele tem. E ele recebe um código em blockchain. Então, se ele for lapidado, foi para um anel, dali ele foi lapidado de novo, foi para um outro, ele pode ser acompanhado, porque eu tenho como identificar aquilo, escaneando de novo, comparar e falar, este diamante é de tal mina, foi extraído de tal data, tal lugar, e nunca passou por mãos de sangue. Mas, doutor Braga, nós estamos cansando muito Vossa Excelência. Mas uma última questão que eu acho que é importante, porque eu acho que é um grande problema brasileiro a questão da regularização fundiária, né? São vários Brasis superpostos, né? E a Arisp, o doutor Flaviano está empenhado em enfrentar isso e dar uma contribuição relevante para que nós possamos avançar nessa área, porque não é só a questão formal, registral. Quando aquele que é considerado invasor, ocupante ou vítima de um empreendedor inescrupuloso, quando ele se torna proprietário, ele cresce, ele tem uma autoestima reforçada, cidadania, etc. E isso é muito bom para uma economia cambaleante como a nossa. O que Vossa Excelência acha que a gente pode fazer nesse aspecto? Fui convidado e participei do grupo de trabalho que deu origem à medida provisória 759, que deu origem à Lei 13.465, a Lei da Regularização Fundiária. Isso foi em 2017, na época do governo Temer, um grupo de trabalho vinculado ao Ministério das Cidades, com 17 pessoas do Brasil. E o problema que se punha era exatamente esse. Falou, olha, tem um monte de norma de regularização fundiária, tem 1000 caminhos, uso capião, infinitas modalidades, e não resolve o problema. O que acontece? O que se faz? Então, era uma intenção do governo falar, queremos algum avanço nesse setor. O que é que se faz? Qual é o tamanho do problema? 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Imóvel irregular vai desde a favela em cima do morro, lá sujeito a deslizamento, até imóveis... Sacar fora. Ou imóveis do Minha Casa Minha Vida... Sim. Que não são registráveis. Incrível. Quer dizer, com desapropriação, com construção, tudo com licitação, contrato entregue, a pessoa está morando, não tem como registrar o título. Então, olha, o problema é grande demais, quer se resolver, tem situação. Aí a gente foi trabalhar em cima da situação consolidada. Tá? Então, quando a gente tem uma situação consolidada, não interessa qual a origem do problema, como se ele se instalou, até nem se eu estou em cima da área pública ou privada, o poder público está fazendo. Se é privada, ela já está usucapida. Se ela é pública, ela mudou, perdeu a destinação pública e o Estado está reconhecendo ali o interesse público em dar a destinação, que é a regularização daquelas habitações. O potencial econômico disso é gigantesco. O potencial da segurança social, da segurança das relações, projetos de vida, tal, saber que aquilo é meu, que posso, se eu morrer, os filhos vão herdar, eu posso vender, posso ampliar, posso... E aí entrou o direito de laje, uma tentativa de um movimento gigantesco, porque a gente pensa, 30 milhões de imóveis regulares, a gente pode estar falando de 100 milhões de habitantes, ou seja, metade. Cada 2 brasileiros ocupa um imóvel irregularmente. Sem possibilidades, o poder público quer regularizar e não consegue, por causa das barreiras legais. E agora, existe a ferramenta, um trabalho para 30 anos. A resistência, outra vez, é a resistência da mentalidade tacanha, não é? É uma sociedade, qualquer sociedade, uma do tamanho da nossa, é um choque de interesses gigantesco. E tem sempre oportunistas, tem aproveitadores, tem aquele que vai se colocar na frente como colaborador e na verdade está explorando. Então tem de tudo. É realmente um problema complexo demais. O que se procurou foi dar a ferramenta para que o problema possa ser atacado de maneira um pouco mais efetiva. A ferramenta jurídica já existe, o doutor Braga ajudou a construir, agora a gente vai ter um problema antropológico, né? A questão de ver como é que vai acontecer na prática.
Desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, gostaria que Vossa Excelência deixasse uma mensagem para os nossos jovens. Um convite que eu faço muito nas minhas falas é: o extrajudicial olhe para fora. Quer dizer, é muito fácil e cômodo ficar discutindo o registro e os benefícios do sistema registral entre registradores ou com os juízes, desembargadores, os advogados, que são afetos à área. Os convertidos, não só os convertidos. A questão é que isso é um microcosmo. E como é que é o olhar externo? O olhar externo é desinformado, seja do Estado, seja da iniciativa da sociedade, é desinformado sobre o que é o judiciário, qual é a relevância, qual é a importância dele. O judiciário, o serviço extrajudicial e, mais especificamente, o registro de imóveis. Então, eu acho que tem que ter esse olhar para como é que estamos sendo vistos, como é que nós nos posicionamos na economia digital que está se construindo, na sociedade digital, como é que nós nos posicionamos, entendendo qual é o olhar externo, não simplesmente colocando uma posição defensiva de não é isso. Bom, mas como é que eu esclareço, então, que não é isso e mostro qual é a efetiva razão de comunicação, não é? Exatamente. Eu acho que se houver esse olhar externo de entender esses avanços do governo, esses avanços da iniciativa privada em cima da atividade, eu acho que fica possível a construção das pontes. Caso contrário, se fechar, olhar só para dentro, eu acho que a gente pode ser esmagado. Muito bom, eu tenho certeza que vocês gostaram dessa conversa com o desembargador Alves Braga. Ele deve voltar aqui porque ele tem muita coisa para nos ensinar e a gente precisa dele. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço também. Obrigado.